Olá, meus amigos e amigas internautas. Recebo aí o nosso amplexo fraternal. Estamos aqui trazendo para vocês o nosso projeto Gnote Silton e o primeiro vídeo da série Espiritualidade é o que está dentro. Eu sei que nós falamos sobre espiritualidade naquele vídeo que passou por uma enquete e tal, mas esse é o vídeo que oficializa a série Espiritualidade é o que está dentro. Então, eu queria falar para vocês sobre o alfabeto emocional. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar sobre o alfabeto emocional. Nos ajuda a pensar sobre o poder do nosso pensamento e também como nós lidamos com os sentimentos, com a nossa vida de uma forma geral. Bom, o alfabeto emocional, ele foi trazido por um médico, o Dr. Juan Ritz. O Dr. Juan Ritz, ele estudou as características de alguns longevos saudáveis e concluiu que, além das características biológicas, o denominador comum entre todos eles estava nas suas condutas e nas suas atitudes. Aqui vale ressaltar, né? A pessoa vive bem e muito, não apenas por causa do corpo, mas por causa de alguns comportamentos. E é interessante que ele fala que esses comportamentos são determinados pela forma da pessoa pensar. E ele então diz: cada pensamento gera uma emoção, cada emoção mobiliza um circuito hormonal que terá um impacto nos trilhões de células que formam o organismo. O que significa isso para a gente? Significa que à medida em que nós pensamos, estamos impactando realmente as nossas células. E vale ressaltar que eu acredito que quem pensa, na verdade, o ser pensante não é o cérebro. O cérebro, para mim, é burro. Por que burro? Ele é incapaz de pensar sozinho. Ele é capaz de transmitir a informação. Para mim, quem pensa, o ser pensante, é o espírito, a alma, a mente. Eu não gosto muito de usar a mente, porque para mim a mente é o atributo, um dos atributos do espírito que gera realmente aí as informações que chegam através do nosso cérebro. O cérebro é como se fosse um computador. Por melhor que seja, se não tiver uma pessoa que saiba operá-lo, não vai adiantar em nada. Então, partindo desse princípio aí, o Dr. Juan Ritz, ele diz o seguinte, que as condutas S, ele chama de condutas S, por isso o alfabeto, né? Ele diz que são de serenidade, silêncio, sabedoria, sabor, sexo, sono, sorriso, promove a secreção da serotonina. Quando a gente pensa em serotonina, muitas pessoas se recordam de chocolate. Comer chocolate também libera serotonina, mas não vamos abusar do chocolate. Vamos abusar dessas condutas que com certeza vão fazer que a nossa vida seja melhor. Então, se as condutas S geram serotonina, que vai nos trazer prazer, alegria em viver, nós vamos ter as condutas E que vão funcionar de forma contrária. Então, ressentimento, raiva, rancor, repressão, resistências facilitam a secreção de cortisol, que é um hormônio corrosivo para as células e que acelera, então, o que? O envelhecimento. O cortisol, eu gosto de falar que ele é um hormônio que, de certa forma, produzido pela suprarrenal, ele bloqueia vários fatores em nosso organismo. E o excesso do cortisol no nosso organismo vai produzir algumas debilidades. O estudo sobre o estresse mostra que uma das causas maiores de envelhecimento está vinculada ao excesso de cortisol produzido por situações estressantes. Possivelmente você já estudou para fazer uma prova e sabia tudo. Chegou na hora da prova, branco total, não lembrava uma linha. Por que será? O cortisol, causado por o fator de estresse, a preocupação com a prova, bloqueou a sua memória. O interessante da gente pensar sobre isso é pensar que nós determinamos como o nosso organismo, então, vai reagir. Segundo o Dr. Ritz, as condutas S vão gerar atitudes de ânimo, amor, apreço, amizade, aproximação. Olha que interessante, quando nós temos condutas S,
elas geram as atitudes A. Quanto isso é bom nas nossas vidas. Já as condutas R, que, pelo contrário, vão gerar atitudes D, de depressão, desânimo, desespero, desolação. Então ele faz um convite, que é quando a gente aprende o alfabeto emocional, nós vamos viver mais e melhor. Por quê? Porque a gente vai eliminar o sangue ruim com muito cortisol e vai ter aí o sangue com mais serotonina, entendendo que o cortisol vai deteriorizar a nossa saúde, vai oportunizar as doenças e vai acelerar o envelhecimento. Então, o bom humor, a alegria de viver é a chave para uma longevidade saudável. Me recordo de um caso de uma garotinha que recebeu na sua casa, junto com a sua mãe, a visita de uma senhora. E a senhora era alegria em pessoa, otimista, só falava de coisas boas, era até prazeroso ficar perto dela. Quando ela foi embora, a senhora foi embora, a menina virou para a mãe e falou: Mãe, eu queria ser igual a essa senhora. Quando eu envelhecer, eu quero ser igual a ela. E a mãe, muito sábia, disse: Então, minha filha, comece agora. Porque é através do pensamento que cultivamos hoje é que vamos fazer as transformações do amanhã. Mudar a nossa forma de pensar vai com certeza determinar a nossa forma de viver. O problema é que muitos de nós aqui enfrentam isso aqui, os medos imaginários, os medos das mudanças. E não é possível viver sem mudança. Segundo os neurofisiologistas, o nosso corpo muda a cada 7 anos todas as células. Então, um homem de 70 anos mudou de corpo 10 vezes. Quando nós acordamos hoje, nosso corpo já começou a se transformar. E eu já não sou o mesmo que quando levantei, daquele que levantou da cama hoje, porque várias células já morreram, outras já viveram, já nasceram, então nós estamos nessa mudança e é impossível deixar de lidar com a mudança. Segundo Heráclito, a única coisa permanente nas nossas vidas é a mudança. Quantos de nós aí temos diálogos internos tremendo, que está brigando com alguém, a pessoa foi embora, e depois que a pessoa vai embora, continua brigando sozinho. Não é assim? Que a pessoa vai, eu devia ter dito isso, eu devia ter dito aquilo. E aí você fica brigando com a pessoa que já foi embora. A física quântica aponta que a realidade ela está dentro de nós. De que forma? A partir do momento em que nós acreditamos que aquilo seja real. Então, muitas vezes, nós estamos aí tendo medos imaginários, pensando em coisas que achamos que vai acontecer e elas não acontecem. Por uma questão de economia, eu convido a você a mudar a forma de pensar. Vamos deixar para sofrer quando a coisa ruim acontecer, quando a dor nos visitar, quando o sofrimento bater a nossa porta? Então, a partir desse momento, nós vamos entender que eu tenho que mudar a forma de pensar para ter uma conduta e atitudes diferentes na nossa vida. Para a gente pensar sobre o diálogo interno, eu me lembro de uma história de um sujeito que dirigiu seu carro, era um entardecer, e o que, que aconteceu com ele? Furou o pneu. Foi trocar o pneu, viu que estava sem macaco. Ah, meu Deus, o que fazer? Observou que havia uma casa um pouco distante, que havia uma garagem. Ele então pensava, vou lá pedir àquele sujeito o macaco emprestado. E vai em direção à casa pensando, mas quando eu pedir um macaco, se ele não quiser me emprestar? Vou falar para ele que está ficando de noite, é perigoso. Mas e se ele achar que eu vou roubar? Falo para ele que não, que eu devolvo. E se ele ainda achar que eu estou mal intencionado? Eu falo com ele que ele pode vir comigo e tal. E foi criando aquele diálogo interno do que ele falaria, do que o outro falaria. Quando ele chegou perto da casa, ele estava tão alterado, ele bateu a porta, que quando o dono da casa abriu a porta, ele virou e falou: Você quer saber o que você vai fazer com esse macaco? Meu cara, que macaco? A conversa que ele teve intimamente explodiu com um cara que não sabia nem o que ele estava precisando. Aí ele se acalmou e explicou, o sujeito emprestou o macaco para ele. Quantas vezes nós estamos assim, com essas lutas interiores? Por isso é importante a gente pensar se nós queremos realmente ter saúde. A OMS coloca que a saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença. Então, se nós
conseguimos cuidar bem da nossa mente, vamos alcançar aí em todas as áreas o equilíbrio e ter saúde e, com certeza, viver mais. Então, precisamos estar em equilíbrio no corpo físico, na nossa parte espiritual, na nossa parte social e na nossa parte mental. Se a gente cuidar bem disso, com certeza viveremos melhor e mais, como nos ensina aí o Dr. Juan Ritz. Para isso, é preciso uma higiene mental, uma faxina naqueles pensamentos negativos, naquelas ideias que realmente nos perturbam a vida e o cotidiano. Entendemos aí que existe, com certeza, uma lei de atração. Atraímos aquilo que nós pensamos. O que nós estamos acostumados a pensar? Eu entendo que o poder da visão nos dá poder. É assim que a águia consegue escolher o alimento que ela vai comer, ela enxerga longe. É preciso ter olhar de águia para viver nesse mundo com tantas contrariedades, com tantas dificuldades. Porém, se eu consigo perceber que toda dificuldade, que toda luta que eu enfrento é uma forma de crescer, porque é um exercício para o intelecto, para o corpo, para o sentimento, para a alma. Dessa forma, nós vamos com certeza viver mais e melhor. Esse é o nosso convite, entendendo que o tempo está passando para todos nós. Então, na nossa conclusão aí, agora nós criamos um momento de gratidão, né? Olha, não existe nada mais belo do que poder agradecer às coisas boas que a vida nos proporciona. Não existe nada mais interessante e satisfatório agradecer àqueles que foram nossos mestres na vida. Então, em espiritualidade, eu tenho que agradecer o meu pai e a minha mãe, que me ensinaram princípios religiosos, mas acima de tudo, princípios de conduta. Eu tenho que agradecer o Pedro Araújo, um irmão, meu irmão mais velho, irmão no sentido mais amplo da palavra, ele não é meu irmão biológico, mas é irmão de coração. O Doquinha, o Doca, com certeza me ensinou muito sobre viver e viver de uma forma digna, alegre, civilizada. Agradeço ao meu irmão Cláudio Almeida, que com seus ensinos lá no período em que eu estava vinculado ao catolicismo, no grupo de adolescentes Semente da Manhã, me falou um pouco sobre espiritualidade, sobre essa busca, sobre o serviço ao próximo. Depois veio a Benita, que me encaminhou pelas vielas do espiritualismo e muito me ajudou a entender sobre a vida e o viver. Ela que se encontra na espiritualidade, possa receber aí o meu abraço carinhoso, meu amplex fraternal. E, por último, o Luciano Alencar, que me introduziu no espiritismo, me deu as primeiras diretrizes, sanou as minhas dúvidas e teve muita paciência comigo. E até hoje eu busco esse irmão. E cada um desses representam estágios em que eu passei e que me ajudaram, junto com outras pessoas, a me tornar uma pessoa melhor. Então, gratidão sempre. Namastê. Bom, e aí nós vamos para o encerramento. Eu queria saber se você sabe o que significa Gnote Selton. Se você quer saber o que significa Gnote Selton, eu te peço para escrever nos comentários, Facebook, YouTube, Instagram, escreva lá, hashtag quero saber. Se ao final desse mês, nesses vídeos que eu vou postar, muitas pessoas escreverem hashtag, eu vou fazer um vídeo especial sobre o Gnote Selton. Então, eu peço a você, se gostou desse vídeo, vai lá no meu canal no YouTube, se inscreva lá, dê um joinha, compartilhe, porque essa é uma forma de que a mensagem possa chegar a outras pessoas. Vai no Instagram, aí dá o seu like, comente, por favor, e fica o nosso recado. Semana que vem tem mais. Obrigado. Namastê.